Queria saudar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, todas as pessoas que fazem parte desse trabalho, Bíblia Aberta Oficial. Quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que tem nos ajudado, né? O grupo, o canal cada vez mais ele tem se desenvolvido, assim como também o grupo nosso no Telegram, né, a qual é um grupo onde nós temos trabalhos, né, de estudos bíblicos, temos também PDFs e EPUB e alguns outros material que é referente a essa obra, né, a qual nós estamos fazendo e ajudando nossos irmãos. Aquele que quiser entrar no grupo é só me chamar no meu WhatsApp e assim estarei colocando, tá bom? É sem fins lucrativos, é público e assim a obra cada vez mais ela vai crescendo e vamos levando o nome do nosso Senhor Jesus. Dessa forma, eu quero também agradecer, quero me congratular, né? Quero me congratular a todos os irmãos que são amigos, pessoas que assistem esse trabalho, né? Valoriza a escola dominical, né? Fico grato por todos os irmãos, por todos os irmãos, por todos. É em número aqui, né? Não quero me expressar de tal forma, mas quero agradecer a todos. E você que assiste esse trabalho nosso, compartilha esse trabalho nosso. Eu sei que assim, você me ajudando, você vai ajudar mais pessoas que deseja, né, que gosta desse trabalho. Escola Bíblica Dominical, eu vejo muitas pessoas que têm crescido através do conhecimento da Bíblia Sagrada, de uma forma natural, de uma forma aplicacional. Hoje vamos falar da 12ª aula, né? Estamos finalizando aqui a lição. Vamos falar da 12ª aula. Estamos finalizando, irmãos. Estamos chegando já no final. Vamos falar da 12ª aula, mas desde já eu quero pedir a você que está assistindo, né? Do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo, onde está minha mão, abaixo tem um nome vermelho. Inscreva-se. Você pode clicar nesse nome e fazer parte desse trabalho. Você só vai clicar. Você clicou automaticamente, você já é um inscrito do nosso canal. E assim você já se torna praticamente um membro desse trabalho, né? Cooperando, assistindo e compartilhando e se inscrevendo. Aí vai aparecer 3 sininhos, desse lado aqui vai aparecer 3 sininhos. Assim que você se inscreve, aparece 3 sininhos. Aí você coloca no primeiro sino, que é o sino ativo. Toda vez que eu gravar algum trabalho, seja doutrinário, seja pregação, seja teológico, seja estudos bíblicos de escola dominical, você será agraciado com essas genuínas coisas, né? Com essas genuínas obras. Então eu peço a você, meu irmão, a você, minha irmã, que nos ajude, né? A obra de Deus ela foi crescendo com ajuda. Vamos ver isso hoje aqui, vamos descortinar isso, vamos fazer aqui aplicações, vamos ler alguns comentários que são necessários, né? Claro que essa lição ela vai falar daquele que serve. Eu e você somos servos, somos aquele que serve. E para isso vamos descortinar aqui, vamos formar um corpo, vamos adiantar aqui. E eu convido a você, meu irmão, minha irmã, pega a sua Bíblia, abra ela, faça parte dessa aula. Né? Eu creio que para você também vai ter algum proveito, vai ter algo que você vai tirar daqui para acrescentar tanto no seu dia a dia como na sua vida ministerial. Então pega a sua Bíblia, pega um caderno e um lápis, que coisas que eu vou falar aqui talvez você não saiba, mas que vai agregar o seu conhecimento. Ou mesmo que você venha saber, de uma forma ou outra, eu creio que vai dar entendimento e vai abrir a sua mente de uma forma sobrenatural. Então, dessa forma, eu peço carinhosamente que você assista, compartilhe e veja. Desde já, não quero me prolongar muito, né? Eu louvo a Deus pela vida da minha família, né? A minha esposa, a minha filha,
a qual Deus tem colocado como prioridade no meu ministério, e dessa forma agradeço a Deus pelas oportunidades que Deus tem me dado, né, e o privilégio de poder estar gravando, de poder estar ministrando essa aula tão importante, que é uma função tão nobre, mas que poucos estão muitas vezes negligenciando no seio da igreja. Então vamos adentrar aqui. Eu vou falar uma forma expressiva do Antigo Testamento, né? O que era o diácono no Antigo Testamento, e vou narrar o diácono do Antigo Testamento, mostrando ali algumas ênfases necessárias, e depois vamos para o Novo Testamento, porque hoje eu não quero me prolongar muito, até porque esse assunto é um assunto amplo e tem muito conteúdo, e eu sei que o tempo é curto para gravar todo esse conteúdo. Hoje estamos na lição 12, né? Quero saudar de novo a você, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos na lição 12, dia 20 de junho de 2021. Hoje vamos falar sobre o diaconato, né? Quero deixar bem claro, hoje vamos falar sobre o diaconato. O texto que nós tomamos como texto base ou texto áureo é o texto de 1 Timóteo 3,13. Amém? Vamos começar. Porque os que servirem bem como diáconos adquirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo 3,13. Verdade prática. Embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo crente. Vamos aqui para o texto, leitura bíblica em classe. Pega sua Bíblia e já abre em 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 8 ao 13, que diz assim: Da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado ao muito vinho, não cobiçosos de top ganância, guardando o ministério da fé em uma fé pura, em uma pura consciência. Também estes sejam primeiros provados, depois sirvam-se, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governe bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos, adquirão para si uma boa posição e muita confiança na fé em que há em Cristo Jesus. Vamos aqui analisar o primeiro tópico, o segundo tópico e o terceiro tópico, tá bom? Primeiro tópico, analisar o estilo da vida diaconal de Jesus. Jesus como diácono. Como assim nós falamos aqui de Jesus como apóstolo, como profeta, como evangelista, como pastor, né, como presbítero. E agora vamos analisar Jesus como diácono. Terceiro ponto, vamos aqui também explicar a instituição do ministério do diácono. Terceiro ponto, discorrer sobre o perfil e a função do diácono. Então aqui vemos aqui 3 pontos importantes a qual vamos analisar. Claro que vamos tentar analisar com mais profundidade, não só esses 3 pontos, mas também o que é a diaconia, né? O que é a função de um diácono, o que ele deve fazer, como ele deve exercer. Então essa lição ela é um pouco mais aplicada. Eu quero fazer aplicações necessárias para o nosso ministério, para quem é chamado por esse tão árduo trabalho. Amém? Vamos aqui para a introdução já do texto, né? Introdução. No primeiro século da era cristã, a igreja cresceu sobre o avivamento do Espírito e expandiu-se pelo mundo. Na mesma medida que cresceu, surgiram também os problemas na esfera social, demandando urgentes providências. Por uma sábia e unânime decisão em assembleia, a igreja de Jerusalém escolheu 7 homens de moral ilibada e cheios do Espírito Santo,
para administrarem sem esse importante negócio. Atos 6:3. Nesta lição estudaremos esse importante ministério de serviço que, por causa de uma crise étnica na igreja, levou os apóstolos a proporem medidas que serviram de base para instituir a função diaconal. Esta, até hoje, faz parte do ministério ordenado pelas igrejas cristãs. Então, nós vemos aqui a necessidade da obra, o crescimento da obra. Vemos aqui a obra que é instituída, e através da obra que é instituída, gera-se um crescimento. E esse crescimento, nós vemos que a necessidade, porque o diaconato, ele é um chamado. Ele é um chamado. Então, nós temos que colocar primeiro os diáconos, eles são pessoas chamadas por Deus. E segundo, a obra social necessitou de pessoas com essas características, pessoas que tinham essa desenvoltura, né? Então, depois eu quero narrar um pouco sobre esse assunto, porque se nós for vermos na orientação pedagógica sobre o referido, né, o referido diácono, que ele representa na antiga aliança os levitas. Por que os levitas? Se nós for analisar com mais cautela, ele representa os levitas. Eu quero até desde já abrir aqui, eu estou com um tema para falar sobre isso, porque os levitas do Antigo Testamento, assim como foi, eu até abri minha Bíblia aqui, eu quero já até mostrar para os irmãos, né? Na minha Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 2, verso 2, vai estar falando lá sobre duas pessoas. E era, porém, o filho de Eli, né, filho de Belial. Mas aqui fala que eles não conheciam ao Senhor. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles faziam uma representação de servir, de ser uma pessoa que chegava perante o altar. O levita da antiga aliança, se nós for ver, os filhos de Arão, eles representavam os levitas, porque eles faziam um trabalho que era normalmente de servir. Então, não só de servir no aspecto social, mas no aspecto espiritual. Então, eu quero deixar bem claro, deixa eu até ver aqui que eu não estou achando. Então, os levitas do Antigo Testamento é uma representação, né, mostrando no Novo Testamento a característica do que vinha a ser restituído pela igreja, como hoje nós conhecemos, que seria o diácono. Claro que de uma forma mais ampla, porque a nova aliança, ela não abane o Antigo Testamento. Então nós vemos de uma forma mais ampla o que representa. Cadê? Levita. É que eu não tô achando, eu não salvei qual era o... Mas até lá eu vou tentar lembrar qual era o versículo. Eu não tô achando aqui porque tá em cima também da hora. Então vejamos. Atos 6, vemos ali um crescimento da igreja. Vemos ali o desenvolvimento de uma obra, né? Então,
o primeiro passo, né? O diácono, ele é um garçom, é o que serve. O diácono, ele é um garçom, ele é o que serve. A causa da igreja social, tanto que nós vemos lá sendo instituída, a igreja, ela cresce num aspecto fundamental e também espiritual. Então vemos que hoje em dia ninguém quer servir mais, ninguém quer ser mais diácono. Muito já quer fazer uma escala do cooperador ao presbítero ou ao evangelista ou ao pastorado, mas ninguém quer subir de forma que sobe uma escada, quer pular os degraus, quer entrar pela janela. E quem faz isso muitas vezes não cresce espiritualmente, fica nanico na fé. O que é uma pessoa nanica na fé? Ela não cresce, porque ela pula etapas. E quando você pula etapas sem você ter vivenciado essas etapas, você se torna uma pessoa nanica, uma pessoa analfabeta, uma pessoa que não cresceu espiritualmente falando. Então nós vemos aqui que a instituição dos diáconos tinha características fundamentais no ministério. A primeira característica fundamental no ministério é que eles são chamados por Deus. A segunda causa é que seria a obra social. E a terceira causa seria a obra espiritual. Por que eu coloco a obra espiritual na terceira causa? Porque se eles foram chamados por Deus, havia uma necessidade no ministério. Deus só vai chamar quando há necessidade. Então tem que ter necessidade. A necessidade do ministério, ela gera primeiro a obra e depois gera-se obreiros para a obra. Não é gerar obreiros e depois gerar a obra, não. Gera-se a obra e depois obreiros para a obra. Por que eu falei que essa lição ela seria mais aplicada? Porque a lição, quando ela é aplicada, ela tem que gerar um fundamento, ela tem que gerar espiritualidade, ela tem que gerar caráter. O diácono, ele representa uma forma de caráter. Vejamos, por que eu citei os levitas da antiga aliança? Porque os levitas da antiga aliança faziam um papel dos diáconos no Novo Testamento. Então, vamos aqui, claro que não é um mesmo papel corriqueiramente, mas espiritualmente dizendo, ele fazia algumas coisas que representavam os diáconos do Novo Testamento. Então vejamos, a origem, o problema, uma crise ética e social causada pela situação de viúvas judias e gregas. Segundo ponto que nós devemos aqui analisar, a instituição diaconal. A igreja deveria escolher 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Essas 3 características são as evidências para separar esses 7 homens. Olha as 3 características que eu acabei de falar. Reputação, Espírito Santo e sabedoria. 4. Caráter moral. Honrado, digno, correto, íntegro, irrepreensível, sem língua dobre, ou seja, é sim, sim, não, não. Não dando ao vinho, não avarento. Vamos para o passo 4. Caráter espiritual. Crer no Evangelho, ser salvo, ser cheio do Espírito Santo, ser comprometido com o Evangelho. E o passo 5, que eu acho que é o mais importante de todo o fundamento de uma obra. Caráter familiar. Monogâmico, marido de uma só mulher, ser bom exemplo de pai, amar a esposa, respeitar os seus filhos. Então, havia um comprometimento, havia-se uma necessidade. Depois eu vou falar sobre o livro Declarações de Fé das Assembleias de Deus, que é esse livro aqui,
que eu creio que, se você não tem, aconselho você comprar, para você se fundamentar mais sobre aquilo que você realmente crê, aquilo que você realmente acredita, porque muitos não sabem, às vezes congrega na Assembleia de Deus 10, 20 anos, mas não entende como funciona. Então as declarações de fé das Assembleias de Deus é abrir um pouco a sua visão acerca do que é fundamentado na nossa fé. Né? Então, assim, vejamos aqui pontos importantes que são interligados de modo intercambiável, mas que é vigente na nossa vida. Então, o diácono, representado ali como um servente, uma pessoa que serve, assim como foi lá em João capítulo 2, quando Jesus estabelece ali o seu ministério ali, fazendo o primeiro milagre em Caná da Galileia, nós vemos ali que a mãe dele fala ali, vai falar ali com servos, né? Com pessoas que serviam, né? Então vai chamar ali de servente, a Bíblia chama de servente, né? Outras traduções mudam esse ato, mas ali vai representar o mesmo significado. Então nós vemos ali uma forma ampla. Então, mostrando para você que no Antigo Testamento, na igreja do Antigo Testamento, os levitas também eram diáconos. E mostrando agora no Novo Testamento a representação da função já de Jesus também, com essa oportunal função de servir, porque ele mesmo não fala que veio para ser servido, ele veio para servir. Então, o aspecto de servir é você fazer sem esperar retribuição. E Jesus, ele fez isso muito bem. Jesus desenhou, né, essa, essa visão ampla do que é um diaconato. Então vamos aqui, para continuar, quero dar um respaldo aqui. Então procure, eu quero que você faça algo muito importante mesmo, né? Procure pessoas na sua igreja quando acabar essa lição, né? E, e forma ali, ele chama os superintendentes, né? O seu líder, o seu superior, e chama ali diáconos, junta ali vocês diáconos, homens, obreiros, né? Diáconos, junta ali 3, 4 diáconos e visita aquelas pessoas que não estão indo para o culto, que estão afastadas, porque esse é o papel do diácono, é visitar quem não está indo para o culto, é visitar quem está fraco na fé, quem se desviou. Então junta ali os diáconos, né? E acabando essa aula, sentam, conversam, né? E preparam-se para você ir visitar essas pessoas. Porque a obra, ela precisa de homens com as características de diáconos. Eu sei que muitos passaram por essa tão nobre função, né? Chegar ao presbítero, chegar ao evangelista, chegar ao pastor, mas não quer voltar a fazer ela, entendeu? E às vezes é necessário até um próprio pastor visitar, mas ele não quer fazer essa função tão nobre. Então, você que já faz essa função, designa essa função, volte a fazer ela. Volte a desenhar essa função. É necessário que você continue a fazer essa função. Então vamos aqui continuar aqui. Os diáconos não fazem isso hoje em dia, e nem muito menos os pastores, que é o que eu estou acabando de falar. Fazer visita. Hoje ninguém quer mais fazer visita. Eu até marquei aqui, os diáconos não fazem mais isso. Muitos não querem fazer visita, só querem viver no púlpito, pregando, ministrando. Vamos falar sobre isso, né? Então aqui nós vemos a obra necessitava de homens com esse gabarito. Não era nem tanto ali para ministrar, mas era mais para cuidar dos órfãos e das viúvas, porque havia essa rebelião com as viúvas gregas e gentias. Então havia uma necessidade ali no tempo. Então vejamos aqui, vamos para o subtópico 1 do tópico 1, o significado do termo diácono. O termo grego diaconia significa ministério ou serviço.
A vida inteira de Jesus aqui na terra demonstrou o verdadeiro sentido da diaconia em todos os seus aspectos. Na realidade, seu ministério terreno evidenciou o quanto ele foi apóstolo da nossa confissão. Hebreus 3:1, profeta, né? Perdão, apóstolo da nossa confissão, né? Vai apresentar ele como apóstolo, profeta, Lucas 24:19, evangelista, né, em Lucas 4:18 e 19, e pastor em João 10:11, mas principalmente diácono por excelência, Mateus 20:28. O apóstolo Paulo diz que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses 2, 6, 8. Segundo a Bíblia de Estudo, palavra-chave, a expressão tomando a forma de servo detona o sentido de uma condição humilde. Então, nós vemos que Jesus ele foi esse serviçal, ele tomou essa forma. Então, vamos aqui analisar num parâmetro mais profundo o que é o diácono, o que é a palavra diácono, de uma forma mais ampla. Então, o vocábulo oriundo do grego diáconos, que é diaconel, quero deixar isso claro, diaconel, que é servir, o significado fundamental do verbo diaconel é servir a mesa. Então, o trabalho que eles faziam representa o texto que nós lemos aqui. Claro que a igreja estava crescendo, se fundamentando, então muitos entendiam, vamos deixar de a palavra de Deus e a oração para servir as mesas. Então, vamos separar homens, né, com reputação e cheio do Espírito Santo e de sabedoria para que faça esse trabalho. Então, o trabalho surgiu, depois surgiu sim os obreiros, as pessoas, aqueles que servem para fazer a obra. Então, nós vemos aqui, logo o diácono significa servidor, o que serve. A função diaconal aparece pela primeira vez em Atos capítulo 5. Ali alguns varões são designados para servir a igreja no sentido de retirar do recinto os corpos de Ananias e Zafira. Depois, em Atos 6, não como sendo a origem deste ofício, quero deixar claro, tá? Mas sim uma eleição especial de 7 varões com as qualificações ali descritas para assumirem a assistência social da igreja, uma vez que as viúvas helenísticas estavam sendo preteridas na distribuição dos recursos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano, e os 12 convocados à multidão dos discípulos disseram: não é razoável que os deixamos a palavra e servimos à mesa. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais continuamos sobre este importante negócio, mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra, e este parece contentou a toda multidão a elegerem que Estevão, homem de fé. Então vejamos que algum dos fundamentos, nós vai ver lá que desses 7 homens, tanto Filipe, Prócoro, Nícano, né, Timão e Panemas e Nicanor e prosélitos de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e este, orando-lhes, impuseram as mãos, que está lá em Atos 6, 1, 5. Nós vemos ali já um trabalho que foi feito. É igual eu falei, a instituição, a origem de Atos, a origem dos diáconos não começou ali em Atos 6. Né? Então muitos têm falado que a origem
dos diáconos tem começado em Atos 6. Então nós temos que analisar a Bíblia, né? Temos que tirar descrições concretas da Bíblia para que não falamos coisas que a Bíblia não dá fundamento, mas sim que venha ter respaldo bíblico. É o que eu acabei de explicar na introdução. Então vemos aqui quando a admissão para o diaconato, além dos pré-requisitos apresentados em Atos 6, Paulo apresenta outras exigências na sua carta a Timóteo, né, a qual nós vemos ali que auxilia no ministério pastoral, a qual nós lemos aqui já em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 8 em diante. Então, vejamos que da mesma sorte os diáconos sejam homens honestos, não de língua dobre, não dando a muito vinho, e assim continuamente nós lemos. Então, vemos aqui que quanto aqueles que se destacam por sua fidelidade e apresentarem um bom serviço para a obra de Deus, Paulo orienta que deverão ser honrados com uma posição diferenciada. Então, nós vemos essa função que era uma função já que vinha desde o Antigo Testamento. Olha bem, mas essa função diaconal aparece na figura dos levitas, que servia auxiliando o sacerdote no tabernáculo de Moisés. Né? Nós vamos ver isso lá em Números 4, você pode abrir sua Bíblia, né? E posteriormente também no templo de Salomão e no reinado de Davi. Então, vemos aqui que a posição diaconal, ela já era estabelecida já com fundamento, né? Quero deixar isso bem claro. Mas vamos aqui correr, porque tem muita coisa para falar e eu não posso tomar muito tempo só nesse assunto. Um serviço de escravo. Na véspera da sua crucificação, o Senhor Jesus reuniu seus 12 discípulos para comer a última ceia. Tomando uma toalha e uma bacia com água, ele começou a lavar os pés dos discípulos um a um. João capítulo 13, verso 4 e 5. Não há atitude mais comovente do nosso Senhor como o relato dos lava-pés, demonstrando serviço, exemplo, humildade. A diaconia da toalha e da bacia é a convocação cristocêntrica para uma vida do serviço humilde. Então vemos aqui já um papel muito importante que Jesus ele exerceu. Né? Ele mesmo fala que ele não veio para ser servido, mas para servir. Então nós vemos aqui que Jesus ele mesmo desenha esse papel para a vida dele. Jesus, ele na sua última ceia, ele coloca os discípulos em total, habitualmente falando, numa posição tão abaixo que ele se coloca, não para enaltecer, mas simplesmente colocando ali uma vigência de prioridade. Por quê? Porque na época, quem é que lavava os pés? Eram os escravos. Se você for ver desde o Antigo Testamento, quando uma pessoa chegasse em casa, né? Isso na era também dos beduínos, quando uma pessoa chegasse em casa, ela tinha que receber essa pessoa com um copo d'água e principalmente lavando os pés. Tirava ali as suas alpacas, colocava os pés numa bacia com água morna e ali era tirado o que? O pó, era limpado os pés. Então essa era uma forma de tratar bem um convidado. Então Jesus mostra isso de uma forma maestral, de uma forma excepcional, mostrando ali nos lavas-pé que cada um daqueles que seriam apóstolo, ele tinha que também exercer essa função. Então veja que nasce primeiro o que? A necessidade, para depois vir o obreiro. Então a necessidade ela nasce para depois vir o obreiro. Então a necessidade nasceu no seio da igreja. A necessidade nasceu na obra. Então depois veio sim aqueles que são chamados por Deus. Então nós vemos aqui a característica de Jesus como diácono, aquele que serve, aquele que veio para servir, que veio para abranger. Então a humildade de Jesus representada nesse ato aqui descaracteriza até o próprio Pedro. Pedro ele se escandaliza quando Jesus realmente ali cinge a sua roupa, né? Tira ali a sua capa
e veste ali, cinge a sua roupa e senta-se para lavar os pés de cada discípulo. Então Pedro ele se escandaliza, porque naquela época um mestre fazer isso era se rebaixar, mas não, Jesus se mostrou a ele como ele deveria agir no ministério. Então Jesus não mostrou ele referente não só à antiga aliança, porque eles eram judeus, mas Jesus mostrou a ele como era a igreja de Cristo. Então, essa forma de se dispor, como o próprio texto fala que ele se dispôs da sua glória, fazendo-se semelhante a homens, né? Ou seja, ele se dispôs de tudo aquilo que ele tinha para se colocar em nosso lugar. Então, mostrando a você aqui um sinônimo que Cristo ele apresenta aqui a sua total vigência ao diaconal, né? Então vamos continuar aqui o tópico 3. O discípulo é um serviçal. Certa vez Tiago e João pediram ao Senhor lugares de destaque à direita e à esquerda de Jesus quando a implantação do seu reino. Marcos 10, 35, 37. Os discípulos ainda não haviam compreendido a mensagem de Jesus. A proposta do Nazareno nunca foi a de estabelecer uma igreja, uma hierarquia de poder temporal para a sua igreja, mas a de serviço, conforme demonstra sua resposta a eles. Entre vós não será assim, antes qualquer que entre vós quiser ser grande será vosso serviçal. Então, diáconos, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro será servo de todos, porque o Filho do Homem também não veio para servir, mas para ser não veio para ser servidor, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 43, 45. Então nós vemos aqui exemplos estabelecidos pelo próprio Jesus. Então, esse exemplo aqui, na primeira parte, eu quero sintetizar isso aqui de uma forma mais aplicável. Jesus, ele é o diácono por excelência. Mesmo ele cumprindo todo o prognóstico de uma hierarquia que hoje é estabelecida, Jesus ele também foi diácono. Então, a diaconia de Jesus Cristo está centralizada na disponibilidade em servir o próximo. E Jesus fez isso muito bem, com muita maestria. Então, nós vemos aqui que os próprios discípulos, não compreendendo a mensagem de Cristo, eles queriam o que? Uma posição hierárquica no reino de Deus. Uma posição hierárquica, né, ao lado ou à direita de Deus. Então, o Senhor mesmo retrata eles de uma forma mostrando a ele o que for menor aqui vai ser grande lá, né? O que servir aqui. Então, essa é o que nós temos que ter em mente, né? Isso é o que nós temos que colocar como fundamento no ministério, né? Porque muitos hoje não quer servir. O papel do diácono hoje é cuidar do culto, é cuidar da igreja. De que forma? Quando o membro tem muitos membros que entram na igreja com crianças, e a criança corre para um lado, corre para o outro, e o preleitor vai pregar a mensagem, a criança corre no corredor, e às vezes o preleitor ele não quer chamar atenção, o pregador não quer chamar atenção. Então o diácono ele tem que ter essa disponibilidade de colocar ordem no culto. De que forma? Conversando ali, não pode correr no culto na hora da ministração, servir uma água, né? Limpar a igreja, limpar as cadeiras, lavar os banheiros, né? O diácono ele tem que fazer essa função. Então, quando o diácono ele para de lavar banheiro, ele para de pôr ordem no culto, ele para de exercer essa função, a igreja ela fica sem fundamento. A mesma coisa é quando ele para de servir as mesas. De que forma que ele vai servir a mesa? Nós vamos ler aqui na declaração de fé das Assembleias de Deus qual era o papel do diácono. Mas antes de conceituar isso, eu quero ler aqui o subtópico 2, né, que é a instituição dos diáconos e o conceito da função. Então, antes de eu entrar nisso, eu quero já ler aqui para que nós possamos adiantar. Então, eu estou no segundo subtópico, tá? Do primeiro tópico, o conceito da função. A palavra diácono no grego, diácono, segundo o dicionário Vini, refere-se àquele que presta
trabalhos voluntários aludindo aos exemplos dos criados domésticos dos tempos do Novo Testamento. O termo destaca, em especial, a função de um mestre ou de um pastor cristão, entrelaçando o sentido técnico do diácono ou diaconisa. Outra palavra grega relacionada a diácono é doulos. Esta refere-se a um servo ou a um escravo. Mateus 13, 27 e 28 e João 4, 51. Portanto, a ideia é preponderante que a função do diácono remota a do serviço voluntário prestado pelo ministro, o servo ou assistente. Vamos ler aqui também a origem do diaconato, para que a gente possa fundamentar essas questões, porque a revista é grande, tem muita coisa. Então, eu quero aqui ponderar conforme o tempo, explicar mais, trazer mais conteúdo, né? Então vamos ler aqui o tópico 2 também. Estamos no subtópico 2 do tópico 2. A origem do diaconato. A bênção, problema e reivindicação são palavras-chave para o advento do ministério formal dos diáconos em o Novo Testamento. A bênção foi extraordinário o crescimento da igreja local em Jerusalém. A questão étnica causada pela situação social de muitos que aceitavam a fé, especialmente envolvendo viúvas judias de fala hebraicas e de fala grega, Atos 6:1 era o problema. A reivindicação pode ser vista na manifestação verbal dessas viúvas que, sentindo-se injustiçada pelos que elas interpretaram ser uma forma de discriminação dos líderes da igreja de Jerusalém, cobraram suas assistências. Atos 6:1. Então nós vemos aqui, vamos falar logo aqui sobre o conceito e a função do diácono. Olha bem, se nós for ver Mateus 20, 26, 28, eu quero ler aqui. Não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser se tornar grande, será esse o que vos sirvas. Então, a definição aqui, ética é a ciência que define padrões e normas de comportamento junto à sociedade em que vivemos. Primeiro, diácono. Vejo que o dicionário de John Davis fala sobre o diácono do grego diáconos, ou servo. Então, quero amplificar aqui uma ética e uns princípios básicos ao diaconato sobre o conceito da função. Primeiro, o primeiro ponto, eu quero colocar aqui alguns princípios básicos. No passado, os diáconos foram escolhidos para um trabalho de assistência social com as viúvas e pessoas necessitadas. Mas eles foram além deste serviço e se destacaram em todo o trabalho da igreja, como Filipe e outros. Vejamos algumas áreas em que os diáconos destacavam-se na igreja primitiva e que hoje também exerce com o poder do Espírito Santo e com sabedoria. Primeiro, Atos 6, verso 8. Nós vemos ali o primeiro destaque, pregação da palavra de Deus. Segundo destaque, oração pelos enfermos, Marcos 16, 18, você pode ler lá. Terceiro, visitação nos lares, Marcos 1, 29, 31. Cuidar do patrimônio, Marcos 11, 16. Evangelizar, Atos 8, 5, 6, que foi o papel do evangelista Filipe. Manter em ordem o culto, 1 Coríntios 14, 40. Ministrar aulas, 2 Timóteo 2, 15. O obreiro que não tem essas características, ele praticamente não exerce uma função como diácono. Porque o diácono, ele é isso, meus irmãos. O diácono, ele é isso. Então pediu para mim conceituar o quê? A função do diácono. Eu já falei aqui sobre o estilo de vida diaconal de Jesus, né? Falei sobre a instituição do ministério do diácono, na qual eu estou finalizando aqui, mostrando o conceito da função do diácono. Porque o trabalho do diácono não é só pôr em ordem o culto, né, ou a disciplina com a autoridade do Espírito, mas também, segundo, providenciar o quê? O necessário para o bom andamento do culto, sem ser preciso intervenção do pastor. Terceiro, observar e anotar o que teve na igreja, o que foi de errado, o que foi de bom. Claro que o culto é para Deus, então não tem nada de errado,
mas vai ter coisas boas, mas vai ter coisas que muitas vezes vão ali atrapalhar o andamento do culto. Então é necessário colocar também ali para que isso não venha a acontecer novamente. O quarto ponto: qualquer movimento dentro da igreja, como criança chorando, correndo, como eu já acabei de falar aqui, chupando bala, mastigando chiclete, isso atrapalha muito o andamento do culto. O quinto ponto: observar o movimento aos banheiros, tanto feminino quanto masculino. Isso é um papel do diácono. Não só do diácono, mas do cooperador. Eu queria falar mais sobre isso e eu vou falar também um pouco a respeito do cooperador, já usando a oportunidade, né? Então, sexto ponto: saber que desde que esteja na igreja também é responsável pelo bom andamento do culto, não deixando a responsabilidade somente para os que estão escalados. Porque tem gente que tem que ser escalada para o culto. E isso é feio, meus irmãos. Isso é feio. Eu estou no culto ali, eu sou diácono. Se eu vejo que está servindo água e tem alguma... Eu não vou ficar olhando para ver se tem alguma coisa para me fazer. Eu vou fazer. Porque essa é a minha função. Eu fui chamado para servir. E é aquilo que eu falei, ninguém quer servir mais. Ninguém quer se prestar ao ministério. Então, cadê a ética de você que é cooperador? Cadê a ética de você que é diácono? Cadê a ética de você que é presbítero? Cadê a ética de você que é evangelista? Cadê a sua ética de você que é pastor? Eu creio que o pastor, muitas vezes, ele está focado ali no andamento do culto, dirigindo os trabalhos, mas ali também tem outros na retaguarda que também fortalece o corpo da igreja. Querendo ou não, o diácono ele faz parte do corpo da igreja. Então, não negligenciando, eu sei que tem muitos homens, a qual igrejas que eu passei, que davam o exemplo em aspecto de servir. Nem todos, mas muitos fazia isso com muita graça, com muita maestria. Então vamos aqui para o ponto 7. Sempre está identificado com crachá. O diácono ele tem que ser não só com crachá na roupa, não é isso que eu quero dizer. O crachá, ele entender que além dele estar lá no hall de membros da igreja, com aquele crachazinho dele lá, diácono, não é o ofício, mas é a função. Então, não deixe de negligenciar aquilo que você foi estabelecido ou chamado. Oitavo ponto, o nome é assinar. O nome, toda vez que estiver na escala especial em casos de contar a oferta depois de feita a primeira contagem, é obrigatório, principalmente de um segundo confere, como também preencher os relatórios do culto, ou seja, ele saber quem está entrando, quem é visitante, né? Então isso é um papel do diácono. O diácono ele tem que estar atento, ele tem que receber as pessoas, ele tem que fazer com que quem chega ali, seja um crente ou não crente, seja bem recebido. Ele sinta-se como se fosse na casa dele, mas de uma forma espiritual, de uma forma que ele está na casa de Deus. Não que ele venha se deitar na cadeira ou dormir, não, mas que ele venha estar atento ao culto e ouvir a palavra e ser preenchido espiritualmente falando. Vamos para o nono ponto. Na distribuição da Santa Ceia, todo respeito e reverência, observar as escalas de ceia do mês e da recepção, como deve ser estabelecida. Então é algo muito importante também. Claro que na Santa Ceia quem chama é o pastor, mas o diácono também ele tem que estar preparado. Tem diácono que muitas vezes ele é chamado, muitas vezes ele se esconde. Né? Ele se esconde porque ele não está preparado para fazer aquilo. Entendeu? Então ele se esconde. O diácono ele tem que estar na disponibilidade do serviço. Então vejamos aqui o ponto 10. Está sempre uniformizado. Todas as vezes que estiver escalado, tem que estar vamos colocar com a farda, como muitos falam, né? Que seria o quê? Que seria com terno, gravata. Então o diácono ele tem que estar com seus trajes zelado, limpo, porque ele tem que ser o exemplo, ele tem que ser o espelho. E sem esse espelho que ele é de verdade, ele acaba também trazendo outras imagens a outros membros da igreja. Então vejamos aqui o ponto 11º também que está aqui. Toda reclamação, qualquer reclamação, ou seja, a respeito da escala, deve ser feita ao diretor de diácono. Quem é o superintendente da igreja? Quem foi escalado? Mas a questão de escalação não é para só você vai fazer, não. Todo tem que fazer, todo mundo tem que fazer. Então, a reclamação aqui que eu falo no sentido espiritual é de você não deixar que um só faça,
mas que todos façam. E os diáconos devem estar cientes de uma coisa, que é o ponto mais importante que eu acho que você deve entender e deve aplicar para a sua vida. Que suas responsabilidades como servo de Deus não se prende apenas no trabalho interno da igreja, mas sim onde estiverem, serão sempre reconhecidos como servo de Deus. Por isso é importante zelar pelo seu testemunho, vida espiritual, para não ser envergonhado pelo diabo diante das pessoas, diante de si, diante de Deus. O poder do servo de Deus não está nas palavras que diz, mas na vida que consagra e leva a Deus. Então nós vemos aqui um conceito da função que o diácono ele deve exercer de uma forma ética e de uma forma mais abrangente. Então o diácono ele tem que ter postura, né? Bons modos, né, em sua apresentação, sem bala ou chicletes na expressão assim corporal de gestos mastigados, que isso é ridículo, né? A postura de um diácono no púlpito, ela tem que ser uma postura exemplar como do seu pastor, né? Assim como eu me espelho bastante do meu pastor. Então, adição, o que é adição? É formas de se expressar verbalmente correta, falar com concordância, não usar gírias, palavras de baixo calão. O diácono ele tem que saber se postar em todas as discrepâncias de um ministério. O que é uma educação? A educação é você saber se comportar no meio de pessoas que é diferente de você. O uso frequente das palavras faz com que você seja diferente. Bom dia, boa tarde, paz do Senhor Jesus Cristo, graça e paz, né? Então você tem que trazer para perto, você tem que ser o espelho. O vestuário, o diácono ele tem que estar adequado. Ele tem que estar adequado, ele tem que estar vestido, ele tem que estar exemplo daqueles que estão de fora como daqueles que estão de dentro. A limpeza, o higiene, o diácono, ele não pode estar de qualquer jeito na igreja. Porque se ele tiver de qualquer jeito, ele negligencia uma das mais importantes coisas do ministério dele próprio. Então, vejamos que o seu testemunho também leva isso a ele. Aquela mulher, ela conheceu aquele homem porque ela via o testemunho daquele homem. Veja que aí passa um homem de Deus. Então, o testemunho do diácono fala por si só, né? Então, vemos aqui também a ética com responsabilidade. É o quê? É fazer o seu trabalho. Ele tem que exercer o que de forma pontual, correta, completa, né? Confiável, caprichosa, com muita atenção, zelo, né? Ou seja, então isso é prioridades que ele tem que exercer de uma forma maestral, sem esperar recompensas, como eu acabei de falar. A ética no relacionamento que amá-lo a Deus acima de todas as coisas e amá-lo ao seu próximo. Ele tem que ter amor pelas vidas, ele tem que ter amor pelas pessoas, assim como Jesus foi o exemplo, né? E amor pela igreja, por aquilo que ele faz, amar o seu próximo e a si mesmo, né? Ou o diácono, ele tem que ter essas características, porque senão ele deixa de ser um praticante, né? Então, veja bem, a ética com a organização, o que material, tem que ter sempre em mãos a Bíblia, um esboço, a mensagem, né, para pregar, para ministrar, seja para qual for a disponibilidade que ele exerce ali no ministério ou que ele faça. E a praticidade, está sempre preparado, prevenindo-se, né? Ou seja, estudo, visita, aconselhamento, ele tem que estar sempre em essas observâncias. Então, o diácono em sua vida particular é extremamente importante. A vida social de um diácono, que ele tenha equilíbrio, e este equilíbrio deve ser respeitado em vários níveis, com a esposa, com os filhos, né, com a vida financeira, com a casa, com os vizinhos, com os empregados, com o patrão, com missões e consigo mesmo, né? Porque também, para exercer a função no ministério, nós temos que estar bem. Então, a origem do diácono aqui, ela é nascida de uma forma que havia a necessidade. Claro que eu não vou me reputar a falar muito sobre esse assunto, que eu já falei muito mais, né? Então, vejamos que Atos, capítulo 6, verso 3, já diz: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregue deste serviço. Então, deve-se observar aqui, com base nessas palavras do apóstolo, que a congregação que cabia o privilégio de fazer a seleção, embora os escolhidos devessem
ser aprovados e consagrados pelos apóstolos, trata-se de uma ação democrática bem definida. Então você vê que teve por origem ali uma controvérsia que surgiu em cuidado pelas viúvas, ou seja, as viúvas hebreias, né, ou as viúvas ali judias, elas estavam sendo mais solicitadas do que as viúvas gregas, né, as viúvas gentias. Então, então vemos ali que havia essa diferença. As viúvas hebreias estavam sendo mais solicitadas do que as viúvas gentias. Então surgiu ali uma necessidade, surgiu ali um fundamento que era necessário. Então vejamos aqui, tendo surgido ali para providenciar os problemas materiais mais essenciais da comunidade cristã, porém o fato é que era exigido daqueles homens que fossem dotados de elevadas qualificações espirituais. Mostra-nos que o trabalho material não era a única responsabilidade e o labor de quem estava investidos. O ofício diaconal desenvolveu-se e expandiu-se os indivíduos nomeando-os para o mesmo. Tomaram-se líderes da igreja cristã em muitos outros modos, além de cuidar do recolhimento das esmolas, embora fizessem parte mais importante da vida piedosa na igreja primitiva do que estamos acostumados a ver modernas igrejas evangélicas. Então, o ofício, a origem, como eu falei, quanto à origem do ofício dos diáconos, Andak Clegg, em Atos 6, no verso 6, apresenta ali nós o seguinte comentário: o ofício de diácono, no grego diáconos, chegou ao meio cristão através da congregação judaica. Toda a sinagoga tinha menos, olha bem que isso é muito importante, toda a sinagoga tinha menos 3 diáconos, os quais eram chamados de panassi, palavra essa derivada do vocábulo panis. Olha bem, na sinagoga, estou falando de algo mais profundo. Quero que você pegue essa revelação, que significa alimentar, nutrir, sustentar, governar. E o panas, o diácono, era uma espécie de juiz na sinagoga. Cada um deles se requeria doutrina e sabedoria que pudesse discernir e passar julgamento justo, tanto nas questões sagradas como nas questões o shazam ou xamã. Era também ofícios parecidos como o diaconato. O primeiro era delegado sacerdote e o outro, pelo menos em alguns casos, o ajudante deste delegado, isto é, uma espécie de subdiácono. No Novo Testamento, os apóstolos são intitulados igualmente como diáconos, né? 1 Coríntios 11, 6, 4, você vai ver. Então, e também no capítulo 3, verso 7 de 1 Coríntios. Então vemos que o próprio Cristo, pastor e bispo das almas, é chamado de diácono, né? Então, outro exemplo aqui visto é a irmã Febe, Romanos 15, 8, visto que essas palavras implica ministrar ou servir. Ela é aplicada para todos aqueles que eram empregados tarefas de ajudar os corpos ou as almas dos homens, sem importar se fossem apóstolos ou pastores, ou mesmo aqueles que chamam de diácono. Então, as qualificações dos diáconos em Atos, primeiro, era uma boa reputação. Segundo, cheio do Espírito Santo. Terceiro, cheio de sabedoria. Claro que eu já falei sobre isso, eu não quero aqui implementar para não ficar muito cansativo, porque o texto também é longo. Mas vamos aqui continuar, né? Eu estou no tópico 3, tá? Eu estou no subtópico 2 do tópico 3, a escolha dos diáconos. Para resolver o impasse, orando e impondo-lhe as mãos, os apóstolos separaram 7 irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria para administrar uma questão étnica e social. Atos 6, 2, 7 foi uma decisão de caráter pacificador e de muito bom senso para a igreja não se perder em permanentes desentendimentos. O objetivo era estimulá-la e resolver a questão reconhecendo o caminho equivocados, antes aderindo pelos líderes até aquele
até aquele momento, assim eles puderam executar as mudanças necessárias e resolver uma questão que poderia trazer sérios problemas para a igreja de Jerusalém. Então vejamos aqui, claro que eu já falei sobre isso, sobre as escolhas do diácono, o que ele deve exercer. Então vamos aqui só sintetizar. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, descreve ali a instituição do ministério de diaconal. Então nós vemos aqui, os diáconos servem nas diversas atividades na igreja. Ele coopera como porteiro, recepcionista, na ordem do culto, na distribuição dos emblemas da ceia do Senhor. As suas atividades, porém, são restritas a isso. Ele também coopera como professores, superintendentes ou dirigentes de escola dominical, líderes de jovens e adolescentes, atuando também em diversos outros trabalhos na igreja, desde autorizados por seus superiores, né? São varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Claro que tem muito mais, mas aqui o tempo é curto, né, meus irmãos? Não vai dar para mim escrever ou falar tudo, descrever tudo. Mas vamos aqui para o subtópico 3, o perfil e a função do diácono, qualificações do diácono. As qualificações dos diáconos, descritas no livro de Atos e na primeira carta de Timóteo, revela que nada é ela diferente das distribuições étnicas exigidas aos bispos, 1 Timóteo e Tito. Caráter moral, 1 Timóteo 3,8, os diáconos devem ser pessoas honradas, dignas, corretas, íntegras, não pode haver língua dobre. Nele, isto a sua palavra deve ser sim, sim, não, não. A ganância por dinheiro tem de passar longe da sua vida, pois a sua função é exatamente a de executar trabalhos administrativos da igreja local, como auxiliar nas tarefas do culto, acompanhar as viúvas e os pobres da igreja do Senhor. Caráter espiritual, 1 Timóteo 3, 9, 10. Ter a plena convicção do que crê, né, no Evangelho. O diácono guarda a revelação de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Confira Romanos 16, 25. Por isso, a liderança da igreja local deve avaliar o candidato ao diaconato, levando em conta o seu caráter moral e espiritual, caráter familiar. O candidato deve ser marido de uma mulher fiel à sua esposa e um bom pai. A exemplo dos bispos, os diáconos devem ser zelosos com o seu lar, amar suas esposas com amor sacrificial, devem respeitar os seus filhos para obterem dele o mesmo respeito e serviço do diácono. A sua família revela como ele servirá na igreja local. Claro que eu já abrangi com mais urgência, né? Eu queria até falar sobre a primeira diaconisa na igreja. A primeira, eu queria falar sobre ela. Mas essa primeira diaconisa na igreja, eu vou escrever quando eu colocar no YouTube. Você clica lá em cima, na tela, aí vai aparecer embaixo assim um relatório. E aí vai aparecer a primeira diaconisa na igreja. Eu não vou falar isso aqui para não ocupar tempo, porque eu quero falar um pouco sobre o cooperador e sobre as declarações de fé das Assembleias de Deus, como que vê o diácono. Então eu quero falar sobre isso. Mas eu vou deixar ali sobre a primeira diaconisa na igreja para que você tenha um pouco assim de sensibilidade a respeito desse assunto. Né? A liderança com base em princípios. Um dos aspectos importantes que os maridos precisam aprender é a liderança baseada em princípios. Jamais esqueça que sua família é o resultado da qualidade de sua liderança. Não tem como ser diferente. A liderança de um homem determina a qualidade de vida da sua família, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo, Efésios 5:23. Quem nasceu primeiro, Eva ou Adão? Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. 1 Coríntios 11:9. Quem primeiro comeu o fruto proibido, Eva ou Adão? Quando Deus pede que lhe seja prestadas conta, ele não se dirige a Eva, mas a Adão, pois Adão foi colocado na família para ser o líder, o cabeça, e as escrituras declaram o princípio de autoridade e inequívoco, mas quero que entenda que Cristo tem autoridade sobre todo o marido, que o marido tem autoridade sobre a esposa e que Deus tem autoridade sobre Cristo. 1 Coríntios 11:3. Eu quero deixar isso claro aqui, porque isso aqui é uma forma de liderança. Porque a prioridade aqui do diácono, ele forma uma liderança. Então, essa liderança, ela começa também em casa. Ela começa em casa. E se essa liderança, ela não é exercida como deve exercer, tem alguma coisa aí.
Então vamos aqui para declarações de fé das Assembleias de Deus. No capítulo 138, onde trata aqui sobre a forma de governo, traz as informações sobre o diaconato. Os diáconos são pessoas que desenvolvem a função de servir nas atividades da igreja. Para o exercício dessa função, é necessário ser separado oficialmente perante a igreja para receber reconhecimento público às suas funções no corpo de Cristo. Os diáconos servem nas diversas atividades da igreja. Ele coopera como porteiro, recepcionista, na ordem do culto, nas distribuições dos emblemas da ceia, nas suas atividades, porém não são restritas a isso. Ele também coopera como professores, superintendentes ou dirigentes de escola bíblica dominical e líderes de jovens, adolescentes, e atuando também em diversos outros trabalhos na igreja, desde que autorizado por seus superiores ou superintendentes, né? São varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, né? Com sabedoria e de boa reputação. Então, eu tô aplicando aqui, mais fazendo a aplicação, porque a lição é grande e eu não quero tomar muito tempo. Então, vejamos aqui que eu falei de coisas importantes que eram feitas, né, e que são instituídas na igreja. Então, olhando aqui também, eu quero abrir aqui sobre o cooperador, rapidinho, sobre o cooperador. Os cooperadores, o termo cooperador no Novo Testamento é amplo, aplica-se a qualquer cargo ou a função eclesiástica, porque nós somos cooperadores de Deus. João Marcos, também conhecido apenas como Marcos, autor humano do evangelho que leva o seu nome, que serviu como assistente de Paulo e Barnabé durante a primeira viagem missionária, é chamado de cooperador. E chegado a Salamita, anunciaram a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, e tinha também João Marcos como cooperador. Então, os cooperadores são apresentados em reuniões apropriadas da igreja. Em muitos lugares eles são chamados auxiliares ou trabalhadores e são convertidos a Cristo Jesus, que se colocaram à disposição do ministério local para atuar sua obra, atendendo voluntariamente nas atividades eclesiásticas, sem estarem limitados às rotinas de uma só função. Então vejamos aqui, muito importante isso, eu quero deixar claro, o cooperador, ele também, para chegar ao diaconato, ele precisa ter essas características, porque o cooperador também ele faz uma função de servir, ele serve também. Por isso que o apóstolo Paulo chama, nós somos cooperadores de Cristo. Nós somos os que servem. Então todos nós estamos sujeitos a servir, não ser servido. Essa função é uma função nobre, que todo obreiro ou obreira tem que fazer, servir a igreja. Então, olhando aqui para o diácono, ele é o quê? Ele é o cabo de segunda linha, ou seja, ele já ordena, ele já faz, ele já manda. Então, ele é o cabo de segunda linha, é aquilo que, sargento, disposição. Ele é o cabo de segunda linha. Vamos aqui, as funções dos diáconos em Atos. Vamos finalizar. Quando foram instituídos diáconos, 7 homens de fala grega foram separados para assistir socialmente as viúvas, tanto de fala hebreia como de fala grega. Os diáconos não podiam permitir que houvesse injustiça de caráter social na igreja do primeiro século. A função do diaconato era fundamentalmente de caráter social. A função do diácono hoje, agora eu estou no tópico 3, tá? Eu estou no subtópico 3 do tópico 3, para finalizar. A função dos diáconos hoje. Atualmente, a função primordial dos diáconos é auxiliar a igreja local através das orientações do seu pastor em atividades ligadas à visita, os enfermos, os necessitados e os desviados, bem como cuidar das tarefas espirituais ligadas ao culto, como a distribuir os elementos da ceia do Senhor, recolher as contribuições para a manutenção da igreja local, dízimos e ofertas, e auxiliar na ordem e na segurança da liturgia do culto, bem como de outras tarefas já mencionadas. Conclusão. O diaconato foi instituído pelos apóstolos de Cristo quando a comunidade cristã cresceu e precisou ter pessoas que pudessem resolver questões relacionadas a problemas sociais que demandavam atenção e cuidado. Hoje os diáconos servem à igreja e a Deus em trabalhos diferentes. A liderança das igrejas locais deve valorizar o seu trabalho e reconhecê-los como excelentes servidores do reino de Deus, pois no sentido lato todos somos diáconos da igreja de Deus. Quem dar essa lição tem que entender uma coisa: nós todos
somos diáconos da Igreja de Deus. Nós todos, seja você apóstolo, seja você pastor, seja você evangelista, seja você presbítero, seja você qual for a função que você exerça no seu ministério. Nós todos somos diáconos da obra de Deus. E aquele que negligencia um só desses fundamentos, a qual estão estabelecidos pelo próprio Senhor na sua palavra, está negligenciando a obra de Deus. Quero aqui agradecer a Deus pela minha família, a qual faz parte do meu ministério, né? Eu costumo falar que minha família é 90% do meu ministério, né? Eu louvo a Deus pela minha esposa, Lucivânia, pela minha filha Miriam, né? Também louvo aos céus pela minha família, a qual tem me dado esse suporte para exercer, falar dessa lição, para compartilhar com vocês, né? Quero agradecer a Deus, a todos os membros da igreja onde eu congrego, né? Quero agradecer a Deus, ao meu pastor, a qual tem me dado visão, entendimento, né? Me capacitando mais. Então isso eu agradeço a ele e não tenho nem como agradecer, né? Só orar mesmo pela vida desse grande homem de Deus e a todos aqueles a qual foi instituído como diácono e aqueles que servem a igreja de Cristo com zelo e amor. Quero orar aqui agradecendo a Deus pela sua vida e por todos aqueles que está escrito e que compartilham o nosso trabalho. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvando-te, agradecendo a Deus pela oportunidade de aqui me expressar, de poder falar, de poder explicar, Pai, e falar da sua palavra. Pai, continua abençoando nossos irmãos, nossos amigos, entes queridos, pessoas aqui, ó Pai, a qual assiste, a qual são inscritos e a qual faz parte do nosso ministério. E aqueles, Pai, a qual se encontra longe ou perto, mas que também assiste e é inscrito no canal. Abençoa-os ricamente, Senhor. É o que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe. Até mais.